pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Thiago Baeta, jornalista da Editora Mar, e hoje eu estou aqui para conversar com a nossa autora da casa, Ana Ribeiro. Ela escreveu o livro Fontes para o Equilíbrio Emocional. Já estamos na segunda edição, foi um livro muito bem aceito pelo público, né? Estamos numa geração, num conflito mundial de emoções, de fé, de religião. E a Ana, ela conseguiu captar o clamor e trazer uma resposta bíblica para os conflitos emocionais que estamos vivendo. Então, agora eu aqui com a Ana, ela vai falar um pouco sobre ela, e aí nós iremos discutir, dialogar um pouco sobre o livro. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz com o privilégio de poder publicar um livro pela Editora Mar. Esse ministério tem sido bênção para muitas pessoas, inclusive para mim. Esse livro, como o Thiago falou, realmente está sendo muito bem aceito por conta das crises existenciais que a gente tem presenciado no meio do povo, inclusive do povo evangélico, né? Muitas questões da alma, muitas questões de crises mesmo, até de fé, mas por conta das dores da alma, fizeram com que eu pensasse em pôr em forma de livro aquilo que eu tenho ensinado, que eu tenho falado durante esses últimos anos. Ana, nós temos um conflito até, eu acredito, dentro do corpo teológico, a respeito do tema cura interior, né? É um conflito que nós temos e são várias respostas que as pessoas dão em bases bíblicas, mas o que a cura interior tem como ligação com a nova aliança que nós temos em Cristo? Como a gente consegue destrinchar essa necessidade da cura interior por indivíduo? Essa questão de nomenclatura tem a ver com alguns nichos, vou dizer assim. Tem algumas igrejas, alguns ministérios que adotaram a expressão cura interior referindo-se a questões da alma, né, do sentimento, das emoções, não propriamente questões espirituais. Agora, outras igrejas já falam cura das emoções, e eu escolhi o título desse livro, Fontes para o Equilíbrio Emocional. Eu preferi esse termo porque ele abrange mais. Além de curar, você manter-se equilibrado, suas emoções manterem-se equilibradas, né? Então, na realidade, é cura interior porque vai falar das coisas que estão lá dentro de você, lá dentro do seu coração. Mas, para que as pessoas entendam do que eu quero falar, eu preferi falar equilíbrio das emoções, né? Respondendo a sua pergunta anterior, assim, para concluir, você me falou uma palavra aí, aliança, né? A questão da aliança. O que a aliança tem a ver com a cura interior? A aliança que eu me refiro aqui é aquela aliança que Deus fez com a humanidade. Na pessoa de Abraão, ele celebra uma aliança dizendo: você vai ser uma bênção, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu serei teu Deus e eu vou cuidar de você, né? E nós, cristãos, entendemos que somos parte dessa bênção, dessa descendência abraâmica. E essa aliança, esse pacto, vamos dizer assim, que nós fizemos, tem a ver com a nossa identidade. Muitas pessoas hoje estão com crises existenciais porque não sabem de fato quem são. É cristão, crê em Deus, crê em Jesus, levantou sua mãozinha lá um dia e falou: não, eu creio, Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, mas não entendeu que ela é aliançada com um Deus amoroso, poderoso, que acima de qualquer coisa ele é Pai também. E o que nós estamos vendo nas igrejas hoje são pessoas que se sentem órfãs. Elas olham para Deus como Deus, né? Mas não como juiz, né? Isso, mas não entenderam que são filhos. E toda aliança, ela pressupõe direitos, né? Lá na antiguidade, um rei, quando se aliançava com o outro, era assim: se o meu país entrasse em guerra, o seu país vinha me socorrer. Você disponibilizava o seu exército para me socorrer, e eu fazia o mesmo com você. Então, estar aliançado com alguém é assim: tudo que é teu é meu, o que é meu é seu, né?
As minhas alegrias são suas, as minhas tristezas você também vai trabalhar comigo. E é assim que Deus faz com a gente. Mas muitas pessoas, por conta de crise mesmo, de não saber quem eu sou filho de Deus, mas o que isso significa, elas entram em questões da alma assim muito dolorosas. Quando eu percebi que as pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo salvas, crendo que, olha, eu vou morrer, mas a morte não é um fim, é o começo de uma nova vida num outro lugar, que no caso daquele que tem fé é no céu, então lá eu serei feliz. Mas quando eu percebi que essas pessoas só creem na felicidade lá no céu e não creem na vida abundante que Jesus mesmo disse que é possível dar para nós, aí eu senti mesmo uma responsabilidade diante de todas as circunstâncias pelas quais já vivi, uma responsabilidade de compartilhar o que Deus fez na minha vida, e como que Ele nos tira desses poços de dores emocionais, né? O livro não é autobiográfico, não conto nada a respeito da minha vida, mas é um livro produto de 18 anos de caminhada com Cristo, atendendo pessoas. Haja história, né? Tem muita história para contar, então se eu fosse escrever uma biografia seria um outro livro, né? Cada ano foi um capítulo, mas o objetivo é a edificação da igreja, né? E eu aprendi com as minhas próprias experiências e graças a Deus também com muitos mestres que passaram pela minha vida. Eu sou grata primeiramente a Deus, né? E depois aos mestres que se dispuseram na mão de Deus para nos ensinar. E às pessoas que também se dispuseram a aprender. Eu, como o Tiago falou, você falou, Tiago, eu dou aula, né? Eu sou professora, tal, principalmente... E eu conheci, desculpa te cortar, eu conheci a Ana em uma aula que ela deu em 2009, você estava saindo de Cura Interior, né, de Cura Interior, você estava saindo, estava se desligando para se especializar e estudar. Fiquei 3 anos Ficou 3 anos fora. Aí voltei. De uma escola que nós compartilhamos o mesmo ensino. E foi interessante porque quando eu conheci a Ana, eu estava tendo um conflito interior. E ela me ajudou sem ela saber, ela me ajudou na aula. Então eu fiquei assim, desculpa a palavra, eu fiquei apaixonado pela Ana. Que bom. Fiquei apaixonado pela Ana. E aí nós temos um amigo comum, não é? Que é o Tony. E desde então eu comecei a acompanhar a Ana, assim. Ela ia e voltava. Mas quando ela falou, voltei, eu falei, não, peraí, agora eu preciso ficar mais perto dela. E ela começou a me ensinar também, que ela é uma ótima escritora. Então, quando eu estava lendo o livro dela, para ajudar, né, na questão da montagem de produção, eu falei para ela, Ana, você não pode fazer isso comigo, Ana, eu preciso trabalhar, porque a cada capítulo era um susto, era um choro, era um arrependimento, era preciso melhorar nisso, preciso me arrepender naquilo. E até a equipe que estava em volta, que estava dentro do projeto do livro, desde o designer gráfico até os ajudantes editoriais, todos, eu digo com ênfase, todos, até a presidente da editora, ficaram maravilhados com a obra. Então, eu não sei se ela vai falar sobre isso, né, mas eu me senti na liberdade de falar porque realmente eu tenho muita gratidão pela vida da Ana. Aí nós batalhamos algumas guerras aí, né, Ana? Sempre. Sempre. Mas Deus está na frente. Vitória, né? Eu quero marcar aqui essa questão, agradecendo muito o corpo de intercessores. Alguns muito especiais que eu tenho na minha vida e outros, assim, que não, da própria editora, né? Que são bênçãos. Eu creio que sem a intercessão nada acontece, né? O Dr. Peter Wagner que diz isso, né? Os céus estão esperando, aguardando as intercessões para se movimentar. Então eu dou graças a Deus pela vida de cada intercessor. Esse livro foi escrito com muitas mãos, né? Diante dessa aula que ela trouxe, né, pra gente aqui, tem uma pergunta que ela fica latente. A proposta do livro é para falar sobre equilíbrio emocional.
E como que a gente consegue, dentro desse conflito da humanidade, né? Tantas guerras, tantos desafios emocionais, como que a gente consegue lidar com a plenitude das emoções, mesmo tendo a fé em Cristo? Às vezes isso choca, né? Como que a gente consegue? O que você dá de dica para... A dica que eu dou, você compra a segunda edição do livro. Está aqui. Está aqui, assim, olha que lindo. Ficou lindo, parabéns pelo design da capa. Depois dos 30 capítulos, eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo para permanecer no equilíbrio emocional, né? Mas, assim, em poucas palavras, tudo que está escrito nesse livro está baseado em voltar ao princípio de tudo, né? Lá em Gênesis, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi feito, não é? E nessa imagem e semelhança havia amor, havia equilíbrio, não tinha depressão, não tinha medo, não tinha nada disso. Uma característica de Deus é que ele é Deus relacional, né? Ele se relaciona. E veio em nós essa semelhança, somos seres relacionais. Só que com a queda da humanidade, as relações ficaram doentes. E a partir daí o nosso eu, nosso interior adoeceu também, né? Então, como que eu vou conseguir o equilíbrio? Eu vou conseguir o equilíbrio no caminho de volta para Deus. Eu vou buscar os princípios de Deus. Então, esse livro, na realidade, tem 30 capítulos baseados nos 10 mandamentos, né? Porque o Senhor, o Espírito Santo me mostrou, foi até interessante isso, acho que vale a pena contar essa experiência. Eu tinha esse material, como eu já falei, esse livro foi construído em 18 anos, né? Foi, a cada tempo eu estava trabalhando com um tema desse, estava sendo trabalhada por Deus e tinha lá meus escritos, dava palestras e tudo. E eu sabia que eu tinha que escrever um livro, mas eu tinha, pensa um corpo sem esqueleto. Você não sabe onde fica o braço, a perna, a mão, né? Eu não sabia exatamente por onde ia começar. E aí, numa madrugada, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda e fala, vai pro computador. Foi exatamente assim, né? Aí ainda bem que foi o Espírito Santo. Aí eu fui para lá e abri uma pasta, né? O Senhor já estava falando que era para eu escrever e eu estava brigando com ele. Eu não sei como que eu vou organizar tudo aquilo, não sei por onde começar, né? Parece que fica um negócio meio sem pé nem cabeça. E qual é a estrutura, Senhor? Não sei. Aí ele me deu o sumário desse livro. 3 horas da manhã, o Senhor falou no meu coração, olha, todas as doenças emocionais, elas existem por causa da quebra de um princípio meu. E os princípios de Deus estão resumidos, esquematizados nos 10 mandamentos. Então, quando eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu sofro, eu adoeço. Quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu sofro, eu adoeço. E aí eu fui pegando todos os temas de cura emocional, né, de emoções restauradas, de cura interior, e fui vendo de fato cada problema emocional que eu possa ter, cada dor emocional que eu tenho, está ligado a um princípio que precisa ser restaurado. Então, eu vou dar exemplo. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante dela. Né? Quando imagem de escultura, eu posso estender esse conceito um pouco mais. Né? A gente está falando aqui de idolatria. A gente está falando aqui de pegar um objeto e colocar no lugar de Deus. E aí, se você ampliar esse conceito de colocar coisas no lugar de Deus, colocar pessoas no lugar de Deus, eu vou me deparar com problemas como dependência emocional, comportamento vicioso. O que é vício se não a idolatria de alguma coisa? De uma droga, de pornografia ou consumismo mesmo. Mentira, assim tantas coisas, né? Então, o Senhor foi me mostrando, e dentro dos 10 mandamentos,
existem várias questões aí de, por exemplo, não matarás. Eu falo sobre palavras que matam, sentimentos que matam. Às vezes a gente lê os 10 mandamentos, não, eu estou tudo bem porque eu não mato ninguém, né? Não peguei revólver, nada. Mas quantas vezes você matou um relacionamento pela tua palavra, né? Aquele que odeia seu irmão é um homicida. Está escrito isso na palavra, mas quantas vezes a gente esquece disso? E quantas vezes nós fomos feridos por palavras que matam, né? Que em alguns ministérios a gente usa a palavra maldições, né? Maldições lançadas. Maldizer é dizer mal, é falar de uma tal forma que você mata o outro, você mata a autoestima dele, o senso de valor próprio, né? Aquela autoconfiança. E pior, dependendo do que você passou com algumas pessoas, você vai refletir tudo isso para Deus. Não, Deus não me ama muito, Deus não está comigo, eu estou sozinho, Ele vai falar coisas para mim que eu vou sofrer, né? Isso é todo um engano que foi construído, eu falo disso, de fortalezas da mente, né? Foi construído a partir de experiências dolorosas que você teve. E como é que eu vou voltar para o equilíbrio? Eu vou buscar na palavra de Deus o que é a verdade. Jesus falou, a verdade vos libertará, né? Eu vou ser livre das minhas doenças emocionais a partir do momento que eu deixo entrar no meu coração e ser pleno dentro do meu coração as verdades de Deus. E que eu entendo, eu sou aliançado com Ele. Toda aliança pressupõe também um compromisso, uma responsabilidade, né? Então, como que é o estatuto dessa aliança com Deus? Esses 10 mandamentos nos mostram o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, eu vou fazer a minha parte. Com certeza, Deus vai fazer a parte dele. E assim eu vou indo no livro explicando cada caso. Eu falo sobre rebeldia, sobre orgulho, dependência emocional, consumismo, luto e perdas traumáticas, né? Quantas vezes a gente se volta contra Deus? Por que Deus fez isso, né? A gente acaba pondo o nome do Senhor em vão por conta de raiva de Deus, né? Mas Ele continua te amando. Então, a gente vai explicando como passar por essas coisas, ansiedade, medo, depressão. Aí falo sobre o perdão. Aliás, o perdão é a chave, né? Não existe cura emocional sem perdão. Não existe, nunca vai ter. Você pode entender, decorar a Bíblia inteira, mas se você não perdoar aqueles que te feriram, você vai ficar doente, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita para perdoar. Perdoar é um milagre também, né? E o que o leitor pode esperar do livro? Qual a expectativa que a autora pode falar para o público? Você espere um livro que te dê resposta a coisas que você já questionou, já leu a Bíblia, mas não percebeu, já ouviu alguma pregação, mas não entendeu, porque a dor que você está sentindo é muito grande. E quando estamos machucados, a gente tem uma tendência a desfocar a realidade. Então espere que os teus olhos sejam abertos para algumas questões emocionais e comportamentais da sua vida, que o Senhor vai confrontar mesmo com você, mas confrontar em amor. Vai dizer, meu filho, você não precisa agir dessa forma, nem sentir assim. Deus traz a palavra. A palavra maior e principal é a Bíblia. Esse livro remete sempre para ela. O livro inteiro, cada capítulo ou cada conceito que eu falo, vem com um versículo respaldando aquilo que está sendo dito. Então, a palavra de Deus é verdadeiramente a sua fonte, né? Eu vou viajar nesse livro com você, mostrando que outras fontes são fontes tóxicas, não levam à cura. Então, eu convido mesmo você que leia refletindo e olhando-se e vendo, Senhor, tem certas coisas eu estou bebendo de outra fonte, estou bebendo água de outra fonte, mas eu quero que a minha fonte seja o Senhor. A fonte de águas vivas é o Senhor.
O que você deve esperar desse livro é que esse livro te leve, ou seja, um auxiliador, né, um facilitador, para te levar até as fontes, que são os rios, né? O rio de água viva que desce do trono de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser saciado com eles, né? Com essa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Começa a pregar. Começa a pregar, mas será bem-vinda. Falando nisso, sobre a pregação, na verdade não será uma pregação, mas no dia 8 de novembro, nós faremos o lançamento do livro da Ana aqui, em nossa editora, dentro do Ministério Ágape Reconciliação. Será no dia 8 de novembro, a partir das 17h30 até as 19 horas. A Aninha estará conosco dando uma palestra incrível sobre cura interior e ela vai aproveitar para trazer o lançamento do livro dela. Então, nós esperamos por vocês e cremos que Deus fará grandes coisas em nosso meio. Então, eu vou ficar muito feliz se os alunos do Ágape, em vários anos, né, muitos anos que eu dou aula aqui, você que está vendo, eu quero ver teu rosto aqui. Eu vou ficar muito feliz, porque você faz parte disso. E vou ficar muito feliz também com os intercessores. Eu amo vocês. E sem vocês eu não faço nada, né? Claro, com Jesus a gente faz, mas Ele pôs a igreja para um edificar a vida do outro. Eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem presentes. Um abraço, um beijo no coração. Esperamos por vocês. Amém.